Nesse vídeo eu vou discutir a resolução de uma das questões de matemática discreta que estavam na prova de computação do ENAD de 2011, a questão 9. A questão 9 ela faz parte do componente específico e comum aos cursos de licenciatura, Ciência da Computação, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação. No livro do Yamaguchi e Bacello, nós podemos encontrar um comentário bastante aprofundado e detalhado desta e de outras questões da mesma prova do ENAD. Bom, vamos lá. A questão 9, ela apresenta um enunciado relativamente longo, isso porque ela inclui definições que podem ser úteis na resolução, além de permitir resgatar ou de entender alguns conceitos mais específicos sobre as relações binárias. A questão diz, seja A um conjunto e seja til, vou usar til para me referir a esse símbolo, uma relação entre pares de elementos de A, ou seja, uma relação binária. Disse que til é uma relação de equivalência entre pares de elementos de A se as seguintes propriedades são verificadas para quaisquer elementos A, A' e A duas linhas do conjunto A. Primeira propriedade, o A está relacionado ao próprio elemento, ao A, que é a chamada propriedade reflexiva. Segunda propriedade, se o elemento A está relacionado com o elemento A', então o elemento A' deve estar relacionado com o elemento A, que é a propriedade simétrica. E se o elemento A está relacionado com o elemento A' e o elemento A' está relacionado com o elemento A duas linhas, então o elemento A está relacionado com o elemento A duas linhas, que é a propriedade transitiva. Para a gente dar um contexto, através de um exemplo, que aparece aí nos livros de matemática discreta, vamos considerar uma relação de equivalência definida da seguinte forma. O conjunto A é um conjunto finito dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e a relação de equivalência, a relação binária, que associa dois elementos do conjunto A, é definido pela regra a soma dos dois elementos, x mais y, resulta num número par. Claramente, essa relação binária, essa relação de equivalência, ela é reflexiva, visto que a soma de um número com ele mesmo é sempre um número par. No caso, o 1 está relacionado com 1, o 2 com 2, o 3 com 3, o 4 com 4 e o 5 com 5. Essa relação binária também é simétrica, visto que se a soma de x com y é par, a soma do y com o x também será par. No caso, o 1 está relacionado com o 3 e o 3 está relacionado com 1, o 2 está relacionado com o 4 está relacionado com o 2 e assim por diante. E essa relação também ela é transitiva, visto que se a soma de x com y resulta num número par e a soma de y com o número z também é par, a soma de x com z resulta num número par. Essa propriedade é consequência do fato de que a soma de dois números é par se ambos os números forem par ou ímpar. No caso, o número 1 está relacionado com o número 3, o 3 está relacionado com o 5 e, portanto, o 1 está relacionado com o número 5. É comum nos livros de matemática discreta, ao invés de denotar por til uma relação de equivalência, usa a letra R, que é uma maneira mais geral de se referir a uma relação binária. Ou através dos pares ordenados de associação dessa relação. Continuando na leitura da questão, ela diz que uma classe de equivalência de um elemento A do conjunto A com respeito à relação til é o conjunto Azinha barra, que é formado por todos os x do conjunto A para os quais o x está relacionado com o elemento Azinha. Além disso, o conjunto quociente de A, definido aí pela relação de equivalência til, é o conjunto de todas as classes de equivalência relativa à relação til e definido e denotado da seguinte forma. A quociente til ou A barra til é o conjunto de todos os Azinha barra, ou seja, todas as classes de equivalência, sendo que o Azinho é um elemento do conjunto A. Dentro do nosso exemplo, da relação de equivalência x mais y é par, quem seriam as classes de equivalência, como a gente definiria a classe de equivalência de cada elemento. Então, a classe de equivalência do 1, o 1 barra, é o conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 5.
que são os elementos que estão relacionados com ele por essa relação de equivalência. A classe de equivalência do 3, o 3 barra, também é o conjunto 1, 3, 5, e a classe de equivalência do elemento 5, 5 barra, também coincide com o mesmo conjunto. Já a classe de equivalência do elemento 2, o 2 barra, é o conjunto formado pelos elementos 2 e 4, que coincide com a classe de equivalência do elemento 4 ou 4 barra. Aqui claramente nós podemos perceber que a relação de equivalência está particionando o conjunto A em dois conjuntos disjuntos. Além disso, o conjunto quociente, o A quociente til, é o conjunto formado pelas classes de equivalência, ou seja, pelos dois conjuntos aí, o conjunto 1, 3, 5 e o conjunto 2, 4. Continuando lá na leitura da questão, ele define a função π, que é uma função definida sobre o conjunto A, definida do conjunto A sobre o conjunto quociente, que é a função chamada projeção canônica, e ela é definida sobre cada elemento de A, de tal maneira que o π calculado no elemento A fornece a classe de equivalência dele, ou o A barra. No nosso caso, o π aplicado no elemento 1 é 1 barra, já que o 1 pertence à classe de equivalência do 1. O π aplicado no elemento 3 é 1 barra, já que o elemento 3 pertence à classe de equivalência 1 barra. E o π do elemento 5 é 1 barra. O π do elemento 2 é 2 barra e o π do elemento 4 é 2 barra, já que o elemento 4 pertence à classe de equivalência do elemento 2. Aqui a gente pode perceber que essa função chamada projeção canônica, ela efetivamente define as classes de equivalência e, portanto, é ela quem define a relação de equivalência. Ou seja, conhecendo essa função, é possível reconstruir a própria relação de equivalência. Bom, dadas as definições da questão, vamos analisar as afirmações para decidir quais delas são verdadeira ou falsa. A primeira afirmação diz que a relação de equivalência til no conjunto A particiona o conjunto A em subconjuntos disjuntos, que são as classes de equivalência. Obviamente, como nós vimos e confirmamos ali no nosso exemplo, isso acontece. A união das classes de equivalência da relação de equivalência til no conjunto A resulta no conjunto das partes de A. Aqui pode ter uma certa confusão em relação à definição do conjunto das partes de A. Tendo claro que o conjunto das partes de A é o conjunto de todos os subconjuntos que eu consigo definir sobre um conjunto A, fica claro que essa afirmação é falsa, já que se eu for unir as classes de equivalência, eu vou ter um conjunto que é o próprio A e não o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Na terceira afirmação, são fornecidas 3 relações e afirma-se que essas relações são relações de equivalência. Para confirmar, eu precisaria testar as 3 propriedades, reflexiva, simétrica e transitiva, em cada uma delas. É claro, e é sabido nos livros, nos conceitos de matemática discreta, que a igualdade e a equivalência módulo n são relações de equivalência, porque satisfazem aí as 3 propriedades. Já a relação maior ou igual, que é uma relação de ordem parcial, ela não é uma relação de equivalência, ela não satisfaz a propriedade simétrica. Isso porque o fato de um elemento ser maior ou igual ao outro, o A maior ou igual a linha, não significa que o A' será maior ou igual a A para todos, ou para quaisquer elementos, e, portanto, essa é uma afirmação falsa. A quarta afirmação é uma afirmação verdadeira, que diz que qualquer relação de equivalência no conjunto A é proveniente de sua projeção canônica. A função projeção canônica, ela pode definir a própria relação de equivalência. Assim, a alternativa correta para a questão é a alternativa D.